Bom dia, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? E o Dia das Mães? Deu muito cheiro, muito abraço, manhã? Que bom! Espero que todos tenham aproveitado bem esse domingo. Olha só, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, é isso? Mas antes de começar, a gente vai fazer o nosso agradecimento a Deus. Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado por estar sempre conosco, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Amém. Vamos para a nossa marcação do calendário? Olha só, nossa última aula foi na sexta-feira. Sexta-feira, dia 8 de março. Depois da sexta, sábado. Se 8 foi na sexta, sábado, 9. Não tivemos aula. Depois do sábado, domingo do Dia das Mães. Se sábado foi 9, domingo, 10. Então, ontem domingo, hoje será segunda-feira. Então, se domingo foi 10, segunda-feira, 11. Então, nós estamos na segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Okay? Na sexta-feira, a tia Cleide passou uma atividade para vocês. Foi isso? Em geografia, no caderno de atividades. Pega lá teu caderno de atividades. Geografia, página 7. A gente trabalhou na sexta-feira as 3 formas de visão. A visão vertical, frontal e oblíqua. Foi isso? E no primeiro quesito estava pedindo para você circular de amarelo o item que está na vertical. Qual item está na visão vertical, ou seja, de cima para baixo? Isso mesmo, a chuteira. Faça o X de azul sobre o item apresentado em visão frontal, aquela que é de frente. Qual desses itens está na visão frontal? A bermuda. E era para você pintar de verde o elemento desenhado em visão oblíqua, aquele que eu posso ver tanto a parte de cima como os lados, que seria a camisa, né? Conseguiu? Muito bem, parabéns. Na segunda questão, você ia observar um livro de cima para baixo e fazer o desenho, não é isso? Em visão vertical. Muito bem. Agora nós vamos corrigir a tarefa de casa, nós vamos para a tarefa de classe. Coloca aí o livrinho de vocês na página 35 e 36. Manual do aluno, página 35 e 36. Deixa o livrinho assim abertinho, porque nós temos 2 imagens aí. E aí, conseguiram? Ok. Letras, palavras, imagens e histórias. A gente vai trabalhar nesta unidade com esse tema. Letras, palavras, imagens e história. Tia Cleide trouxe aqui algumas historinhas para vocês observarem as diferentes historinhas que a gente pode encontrar. Uma história em formato, né? De história em quadrinhos. Vocês conhecem esses personagens? Isso mesmo, da Turma da Mônica, né? O autor Maurício de Souza. Então, essa é a história em formato de quadrinhos, né? A gente chama de história em quadrinhos. E esse caderninho, esse aqui a gente chama de gibi. Quem de vocês já possui um gibi? Já leram a historinha em quadrinhos? Legal. Temos também os contos, né? Da Cinderela, do Patinho Feio, os 3 porquinhos, chamado também de conto. Geralmente nas histórias a gente encontra imagens e palavras, né? Então a gente chama de história escrita, porque ela tem as palavras. Isso? Tem aqui outras historinhas, ó, através de imagens, desenhos, né? São os desenhos, são as imagens escritas. Mas a gente vai ver também, relembrar, que a gente também pode ler através de imagens. A gente pode ler uma mensagem sem ter nada escrito nela, apenas observando o desenho que está lá. Não é isso mesmo? Então vejam só. Vamos lá. Esses meninos aí, da página 35 e 34, eles estão em uma biblioteca, ok? Desde que você nasceu, certamente já ouviu algumas histórias e provavelmente já deve ter contado algumas também, né? Mamãe já deve ter contado vários tipos de historinha para vocês e vocês também já devem ter lido historinhas em casa, na escola.
Eles estão na biblioteca e estão segurando uma história. Então, o coleguinha diz aí, vou contar uma história. Ita fala, adoro todos os tipos de história. Então, ele gosta da história em quadrinhos, ele gosta de contos, vários tipos de história. Vamos para a página 36. As imagens que contam história. Na unidade anterior, você descobriu que é possível transmitir ideias utilizando apenas palavras. Palavras e imagens ou somente imagens. Algumas imagens transmitem uma mensagem que todos conseguem descobrir, mesmo sem palavras. Vamos verificar essa afirmação? Vejam só, tem uma imagem aí de uma moça com o dedinho fazendo assim. O que será que isso significa? Então, ela não precisa falar. Se alguém olhar para a gente ver, a gente vai identificar que ela está pedindo silêncio, não é isso? Então, essa imagem não tem palavra nenhuma, mas ela transmitiu uma mensagem. A gente compreendeu o que ele quis dizer. Geralmente, a gente encontra essa imagem em hospitais, em biblioteca, em locais que precisam de silêncio. Hospital, porque as pessoas estão doentes, estão se recuperando. Na biblioteca, porque tem pessoas estudando, lendo, então para não tirar concentração. Então, essa é uma imagem bastante conhecida, Qual a mensagem transmitida por ela? Tem 3 alternativas, vamos ler? Os alunos não devem fazer barulho, os estudantes não podem usar celular ou as crianças não podem comer na biblioteca. A primeira opção, Eles não devem fazer barulho. Se está pedindo silêncio, então quer dizer que não pode fazer barulho. Na sua opinião, por que é importante que a ordem expressa no cartaz seja seguida pelos alunos? Tia deu algumas dicas, Porque eles estão lá estudando, se concentrando, então o barulho vai tirar toda a sua concentração. Você acha que essa ordem está sendo respeitada pelas crianças na cena na página 34 e 35? A gente acabou de ver o que é que eles estão falando, Então, eles estão aí conversando. Será que está sendo respeitada? Não, Porque a gente precisa de silêncio. Terceiro quesito. Leia as mensagens abaixo e pinte aquela que é mais adequada para acompanhar a imagem. Então, se fosse para colocar uma palavra nessa imagem, qual seria? Silêncio, não entre ou lave as mãos. Apesar que a gente está no momento de lavar as mãos, Todas as mensagens aí que a gente vê nos jornais, pela televisão, é de lavar as mãos. Mas essa imagem está pedindo para lavar as mãos? Não, Então, essa imagem pede silêncio, ok? Então, primeira palavrinha aí, número 1, silêncio. Além de transmitir ideias, as imagens em sequência também podem contar uma história. Uma história inteirinha sem usar nenhuma palavra. Tem uma história sem palavras? Sim, a gente pode ler uma história sem nada escrito, só através das imagens. A gente vai ver isso na página 37. Mas olha um pouquinho, tia falou sobre o autor desse gibi, Turma da Mônica. Olha a imagem dele, olha a foto de Maurício de Souza. Ok? Então, agora vocês já conhecem. Quem não conhecia, fica conhecendo a foto. Quem já conhecia, só fez relembrar. Foi isso? Então, olha só. A imagem da página 37. Olha com atenção o que diz cada quadrinho. Não tem nada escrito, mas a gente consegue contar a história através da imagem. Consegue? Então, observa aí bem direitinho. O que é que Mônica está fazendo? O que será que aconteceu? Por que ela fez aquilo? Por que ela jogou o coelhinho? No final, como é que ficou o coelhinho dela? Então, a gente está conseguindo identificar através da imagem. Cada quadrinho conta um pedacinho da história. Conseguiu identificar? Página 38. Primeiro quesito. Onde podemos encontrar essas histórias em quadrinhos que você acabou de ler? Olha só, ela pode estar em gibis, foi o que acabou de mostrar para vocês. No gibi tem a história em quadrinho.
Em jornais, ele também tem uma partezinha onde mostra uma história. Então, a gente vai assinalando, tá certo? A gente pode encontrar em gibis, nas revistas, em site, pela internet, certo? Continuando. Em livro de receita, será que tem? Não. Em jornal? Sim. Em um calendário? Tem história em quadrinhos? Não. Então as opções são gibis, revistas, em site e em jornais. Assinala com X. Ao ler o texto, Emília percebeu que, apesar da história não apresentar falas, ou seja, não tem nada escrito, as imagens dos quadrinhos ajudam a contar o que está acontecendo. Volte ao texto e numere as frases abaixo de acordo com a ordem do acontecimento. Então, a gente vai olhar o texto. Qual desses é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto quadrinho que diz Cascão provoca a Mônica? Se a gente fosse escrever lá, em qual quadrinho a gente ia botar? Olha só. Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. O quarto seria o Cascão provoca a Mônica. Mônica lava e seca o coelhinho. Qual seria o quadrinho? Que Mônica lava e seca o coelhinho. Aqui ó, é o único quadrinho, tá certo? Então seria 1, 2. O primeiro e aqui segundo quadrinho. Então, número 2. Sansão fica sujo de novo depois de atingir o Cascão. Qual da imagem de Sansão ficou sujo novamente? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. 6. Mônica fica feliz porque o Sansão está limpo e cheiroso. Qual seria? Que ela ficou feliz. A terceira imagem. Mônica está triste, pois Sansão e seu coelhinho está sujo. A imagem 1. Mônica fica brava e arremessa o coelhinho na direção do Cascão. Olha só onde ela arremessa. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta imagem, onde ela arremessa o coelhinho no Cascão. Olha só, observe a expressão da Mônica em cada situação e você vai assinalar a resposta correta, completa a frase justificando a sua resposta. Olha só, Mônica nessa primeira imagem, ela está feliz, triste ou está brava, com raiva? Isso mesmo, ela ficou triste. E por que ela ficou triste? Porque o Sansão está sujo. Ok? Então, a gente vai assinalar e vai responder na linha abaixo o motivo que Mônica ficou triste. Porque o Sansão está sujo. O porquê já está, a gente não precisa colocar, a gente só vai completar. Por quê? Sansão está sujo. Ok? Página 39. Letra B. A Mônica, ela está feliz, triste ou está brava? Olha para a imagem da Mônica aí, a gente pode dizer que ela está como? Feliz. Por que ela está feliz? Agora o Sansão está como? Limpo e cheiroso. Muito bem. Letra C. A Mônica está agora feliz, triste ou brava? Como é que está demonstrando essa imagem da Mônica aí? Brava. Por que será que ela ficou brava? Porque o Cascão a provocou, né? Ele tentou alguma coisa a ela que ela ficou muito brava para poder fazer essa atitude de jogar o coelhinho. Quarta questão. Observe agora as expressões do Cascão em duas situações da história em quadrinhos. Olha para a primeira, o que é que ele faz? E na segunda, o que aconteceu? A gente vai completar agora, ok? Na imagem 1, o Cascão, ele está feliz, ele está triste ou ele está bravo?
Agora a gente vai escrever qual é o sentimento de Cascão. Feliz, triste ou bravo? Feliz ou alegre, né? Por que será? Porque ele está provocando a Mônica. Então ele está feliz em estar irritando a Mônica. Coisa errada, não é? Não se deve fazer isso. Mas o Cascão fez e ficou feliz por isso. Na imagem 2, o Cascão agora está triste, chateado, com dor, feliz. Como é que está o Cascão? A gente pode dizer que ele está triste, que ele está machucado, né? Qualquer uma dessas palavras aí se encaixam com a imagem. E por que será que ele está triste, machucado, chateado, com dor? Por que será? Porque a Mônica o bateu, porque a Mônica bateu nele, certo? Qualquer uma dessas opções está correta. Quinta questão. A história em quadrinhos que você leu apresenta um título, que além das imagens ajuda o leitor a compreender o tema da história. O que é título? É aquele nome dado para a história. E o nome dado para a história tem que ter a ver com a historinha, ou seja, ele tem que fazer sentido. Eu não posso estar falando da praia e botar o título Um Dia no Sítio, né? Porque minha história vai contar sobre a praia, por exemplo. Então, toda história ela tem que ter um título de acordo com o que vai ser contado. Então, a partir do título, eu já sei sobre o que aquela história vai falar. Entendeu? Então, escreva abaixo o nome da história em quadrinho lida na página 37. Olha só, vamos voltar a 37. O título sempre fica acima do texto. Então, qual seria o título? O Coelhinho Encardido, certo? É a única palavra que tem no texto é o título. O Coelhinho Encardido. Voltando para a página 39. É a nossa resposta da quinta questão. Coelhinho encardido. Página 40. Sexta questão está dizendo: uma história pode ter muitos outros títulos. Entre os títulos abaixo, qual deles é mais adequado para a história? Então, tia falou, o título tem que ver com a história contada. Então, nessa da Mônica já tem um título. Mas se a gente fosse colocar um outro título, qual dessas três opções seria mais adequada para essa história? Brincando de casinha, O Banho do Coelhinho, Um Dia de Chuva. Qual dessas tem a ver com a historinha que a gente acabou de ler da Turma da Mônica? Isso mesmo, O Banho do Coelho, porque na história conta que o coelhinho tomou banho, não é isso? Então, essa seria uma opção também de título para essa história. Agora, se você pudesse dar um título à história em quadrinho lida, qual seria? Pensa aí no título de acordo com o que diz as imagens, de acordo com o que conta a história. Que título você colocaria nessa história? Pensa um pouquinho e escreve. Escreveu? Então vamos lá. Emília e os amigos perceberam que na história que acabaram de ler, os meninos acabam levando umas coelhadas da Mônica. Pense e discuta com seus colegas de que maneira a Mônica poderia resolver as situações que a desagradam sem precisar bater nos seus amigos. Como você falou, né? Coisa errada, né? Tanto a parte do Cascão, que está provocando a Mônica, quanto a parte da Mônica também bater no colega, porque é uma coisa que ela não gostou. Então, quando a gente não gosta de algo, não é batendo que a gente vai resolver. Não é isso? A gente pode conversar, pedir para parar, né? Dizer que não está gostando daquela brincadeira. Então, conversando, se entende. Não precisa estar batendo, né, no coleguinha cada vez que ele fizer algo que eu não goste. Então, a Mônica poderia resolver de uma outra forma, não é isso? Conversando, não querendo brincar mais naquele momento, dizendo que não está gostando da brincadeira, certo? Sem precisar bater.
Olha agora. Nas histórias compostas principalmente por imagens, é possível descobrir o que os personagens estão pensando por meio das expressões do seu rosto. Né? A gente viu ali quando a Mônica estava triste, quando ela estava brava, quando ela estava feliz. Por quê? Porque a expressão do rosto da Mônica identificava isso. Né? A gente trabalhou também em sala aqueles emojis, né? Que a gente vê muito também no WhatsApp, aqueles bonequinhos. Quando é que está feliz? Então a expressão do rosto demonstra como a gente está se sentindo naquele momento. Imagine se pudéssemos acrescentar às falas as personagens da história Coelhinho Encardido. Para isso, observe atentamente os quadrinhos. Olha só as duas imagens, dois quadrinhos aí. Se você pudesse dizer no primeiro quadrinho o que é que a Mônica está pensando, você diria o quê? Letrinha A que está falando. No primeiro quadrinho, o que você acha que a Mônica está pensando? Né? Se você pudesse escrever nessa historinha aí, qual seria o pensamento da Mônica? Página 41. E nesse segundo quadrinho, o que a Mônica poderia falar ao Cascão no momento em que joga o coelhinho na sua direção? Então, quando a Mônica arremessa o coelhinho no Cascão, o que é que ela poderia estar falando naquele momento? Escreva aí sua opinião. Em uma história em quadrinho, quando queremos expressar as falas, pensamentos, cochichos, barulhos, etc., a gente utiliza os balões. Olha só. Isso aqui é chamado de balões, né? Onde fica aqui, ó. A gente tem o balãozinho de pensamento e o balãozinho das falas. O Mano está explicando aqui, ó. Balãozinho da fala tem esse formato. O balãozinho dos pensamentos tem esse formato aqui, das bolinhas. Então, toda vez que você encontrar uma história onde o balãozinho está com essas bolinhas, quer dizer que esse personagem está pensando. Quando estiver com este, como fosse a setinha, o personagem está falando, ok? Aí ele explica. O balão de fala indica a fala do personagem. Já o balão de pensamento mostra para o leitor o que se passa na cabeça. Ele não falou, mas ele pensou. Então, na primeira opção, a gente está falando que Mônica está pensando. No segundo quadrinho, o que a Mônica poderia falar, certo? Volte à história da turma da Mônica e escreva as falas e pensamentos para colocar nas demais cenas. Faça primeiro um rascunho, ou seja, escreve a parte para depois contar a história, porque aí nossos pensamentos vão fluindo, a gente vai colocando, depois a gente organiza tudo na outra folha do caderninho, certo? Então, faça primeiro um rascunho, ou seja, uma primeira versão dessa história, e depois você recorta os balões que estão lá na sua página 73. Lá tem vários balãozinhos. Você vai inserir nele as frases que você escreveu e cole-os nos quadrinhos. Por fim, leia a história. Então, você vai contar a sua historinha aí para a mamãe, para o papai, para quem estiver juntinho de você nesse momento. Tá certo assim? Então, você vai pegar os balões das falas e vai montando sua historinha, tá bom? Essa é a nossa atividade de classe. Você vai montar a sua historinha através dos balões, balões de pensamentos e balões de fala, respeitando a fala de cada personagem. Você vai, a partir da história da turma da Mônica, ok? O que é que fala no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, cada quadrinho desse você vai utilizar o balãozinho. Tá certo assim? Agora aqui eu vou explicar a tarefinha de casa. Na tarefinha de casa você vai usar o seu caderno de atividades. Vamos lá? Português, caderno de atividades.
página 22, você tem uma história bem legal para ver. Olha só, a história agora está escrita, ok? Então, a história, em seu manual, você lê o conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho. Olha só, a tia confundiu as páginas, tá certo? Nós vamos para a página 15, que é o conteúdo que a gente acabou de falar. Letras, palavras, imagens e história. Página 15 de português, tá ok? Encontraram? A tia vai explicar o que é que a gente vai fazer. Você aprendeu que é possível contar a história por meio de imagens. Veja a história em quadrinhos a seguir e depois responda as questões. Então, você também, de novo, vai observar as imagens para ver o que elas estão contando. Ele aí fala de Marina, não é isso? Novo personagem do nosso livro. Nos quadrinhos, a Marina, ela está triste ou ela está alegre? Você vai pintar, ok? Página 15, você vai pintar como está Marina, triste ou alegre. Página 16. Para tentar animar a Marina, sua mãe fez duas coisas. Então, você vai observar lá bem direitinho e vai marcar com X quais são essas duas coisas. Ela lê uma história para a filha, ela prepara um bolo favorito da menina, ela dá uma boneca de presente para a Marina. Qual dessas opções a mãe dela fez para deixar Marina mais animada? Assinale com um X. Letra B. As tentativas da mãe de Marina dão resultado? Qual quadrinho mostra a reação da menina que justifica? Se você disse não, ela não ficou feliz, você vai dizer qual deles está mostrando. Sim, tia, ela ficou feliz. Qual é o quadrinho que está dizendo isso? Então, você vai responder e vai justificar a sua resposta dizendo no quadrinho que você observou essa situação, certo? Terceiro quesito. O que você acha que poderia ser feito para deixar a Marina feliz? Faça um desenho para representar a sua resposta. Então, aí, para a Marina ficar feliz, o que poderia ser feito? Você vai desenhar, certo? Quarta questão. Assim como as fábulas, contos de fadas, histórias em quadrinhos, elas também possuem títulos. De acordo com a situação apresentada, dê um título para a história que você acabou de ler. Essa história de Marina. Você agora vai criar um título para essa história. Quinta questão. Que tal agora criar balões de fala e de pensamento para a história em quadrinhos que você leu na página 15? Ok? Então, aí você vai sentar junto de algum. Não é para a mamãe dar a resposta. Você vai pedir ajuda e vai fazer umas falas, né? Criar uma historinha com falas. Lembrando do balão de pensamento e do balão de fala. Certo assim? Então, tia quer ver essa história bem bonita quando a gente voltar. Tá certo? Anota aí no teu caderninho. Faz essa história bem legal. Que depois, na volta às aulas, a gente vai ler todas elas. Certo assim? Então, por hoje a gente fica por aqui. E espero vocês amanhã para a gente dar continuidade. Lembrando, amanhã nossa aula é de matemática, certo? Então, beijo, fiquem com Deus e até amanhã.